Vereador Damião Silva, presidente da Casa, demais vereadores componentes da mesa, senhores vereadores, senhora vereadora, minhas senhoras e meus senhores. Depois desse desabafo do Dr. Orestes, compreensível e fundamentado, a gente fica até um pouco inibido de tratar de outros assuntos, mas a gente vai falar também sobre isso. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para comunicar aos presentes que eu fui informado hoje à noite que amanhã haverá uma greve do pessoal da saúde do Hospital de Sertânia, que reivindicaram, através do sindicato, há 4 dias atrás, o pagamento dos seus salários e dando um prazo de 3 dias para a prefeitura decidir, caso contrário, eles entrariam em greve a partir de amanhã. Como não foi feito o pagamento, amanhã haverá essa greve. E eu não sei bem, parece que é a primeira greve desse hospital em toda a sua história. Eu não me lembro de outra. E não sei nem como é que isso será feito. Porque em outras cidades maiores, quando há uma greve assim, o povo tem outras opções de procurar atendimento. E aqui nós só temos um hospital público, uma instituição pública, só temos uma. Então não sei se eles vão fazer uma seletividade, só casos de urgência. Eu não sei como é que vai ser isso. É a primeira vez, parece-me. É uma coisa preocupante. Eu até me lembrava ali, quando eu era prefeito, que eu ia naquele hospital, ninguém me procurava para falar de salários. Era sempre uma tal de uma produtividade. Era um tormento. Parece que a produtividade era mais importante do que o salário. Talvez porque o salário já fosse certo. Na hora que eu encostava no balcão para falar com alguém, chegava logo o funcionário: professor, quando é que sai a produtividade? Mas era uma coisa impressionante, toda vez. Hoje, nem essa produtividade se fala mais. É bom a gente meditar sobre isso. Não é fazer carga oposicionista, só de crítica, procurando desgastar ninguém, não. Isso é uma realidade. Aquele pessoal, pelo que nós estamos vendo, não avançou nada em termos de valorização profissional. E o pior é isso agora, os salários atrasando. Estamos voltando ao tempo em que o funcionário público municipal não tinha mais crédito no comércio, porque está acontecendo também com outras categorias de funcionários, os aposentados, os que estão sofrendo mais, pelo que eu estou sabendo, e ninguém queria vender ao funcionalismo de Sertânia, porque não sabia o dia que pagava, quando era que recebia, criava-se aquele problema todo. Então vamos ver se alguém do meio da saúde, liderando, se movimenta para organizar isso, para que a população não sofra mais. E algumas vezes que eu fui no hospital, devido a essa doença, essa chikungunya, essas viroses aí, tinha uma quantidade assustadora de gente no hospital. Não sei se hoje ainda tem. E tendo médico de plantão, dá para ir atender naquele pessoal, pelo menos o que se pode fazer. E se não tiver funcionários para receber o povo, como é que vai ser? Então fica dado o recado e o alerta para que as pessoas que têm alguma responsabilidade com o setor possam fazer alguma ação. Aqui se falou também dessa questão de fardamento escolar. Doutor Orestes, houveram, segundo o Oswald, várias denúncias de pais sobre esse assunto. Então, tinha mais gente desinformada do que o vereador Mundico.
Algumas pessoas telefonaram criticando isso. E não havia em governos passados essa questão de se cobrar o material da Secretaria de Educação. Isso aí talvez fosse em Albuquerque, né? Não sei, que essa pessoa está falando por lá, em algum setor, mas não era determinação. Eu me lembro muito bem que, inclusive para Arco Verde, a prefeita mandou acabar com aquela obrigação do pessoal de contribuir, parece com 10 ou 15 reais para pagar a passagem da faculdade. Não, porque educação era função do município, obrigação do município. Mesmo aquela ali, o município tinha a responsabilidade de cobrir os custos. Então o aluno não pagava nada do bolso dele. Então é preciso se investigar melhor essa história para ver até onde tem algum exagero, alguma fantasia nela. O fardamento escolar, ele tem uma função social, podemos dizer assim, socialista ou socializante. Porque todo mundo fica com a mesma aparência. Esse é o problema que muita gente não quer. Muita gente não quer estar com a mesma aparência de outra pessoa, a mesma roupa, tudo igualzinho, não. É onde entra em ação a vaidade humana, que o diabo diz que é a coisa que ele mais gosta de explorar no ser humano, é a vaidade. Está naquele livro, Advogado do Diabo. Tem mães que adoram mandar a filha todo dia para a escola com um vestido diferente, para fazer inveja às outras meninas, as suas bonecas enfeitadas, aquele negócio todo. E com aquela fardinha simples, de malha, o nome igual, todo mundo igual, para muitas pessoas é um tormento, quando na realidade deve ser uma das funções principais da educação socialista, no bom sentido, garantir para todos os mesmos direitos, as mesmas obrigações. E a farda também tem uma função econômica. A pessoa todo dia tendo que usar uma roupa diferente. Eu me lembro até de uma época, quando eu estudava na escola Olavo Bilac, que tinha aula nos sábados, e nos sábados não era obrigado a usar farda. E eu me lembro que eu tinha naquela época 4 camisas. 4 camisas. Todo sábado eu usava uma diferente. E me achava diferente. Vocês vejam bem o que é a cabeça das pessoas. A farda é uma necessidade. Observe que as escolas particulares têm mais zelo em usar a farda do que as escolas públicas. Muitos alunos, quando saem, principalmente as meninas, elas tiram, elas dobram, elas cortam aqui, elas fazem um bocado de coisa. Para não parecer igual, para não dar a impressão que pertence à classe pobre. Então é muito complicado essa questão da educação. E quando a Prefeitura de Sertânia, se é que ela está atrasando na questão do fardamento, ela está cometendo um erro muito grande. Isso vinha sendo dado todo ano, garantido aos alunos. E não se deve cortar isso. Então é mais uma cobrança que nós fazemos. Esperemos que o pessoal providencie esse fardamento escolar. A questão do Congresso, doutor Orestes. Eu me lembrava até que, nas aulas de biologia, a gente dá sobre as aves, a galinha, por exemplo, ela tem um local no final do intestino, onde ela acumula tudo, o ovo, a urina e as fezes, tudo no mesmo local. Não separa como o ser humano, não, que tem bexiga, etc. É tudo, e esse local é chamado de cloaca. É a cloaca. Tudo vai para ali antes de ser lançado fora. Às vezes eu acho que o Congresso Nacional é uma espécie de uma cloaca desse país. Porque o que tem de indivíduos ali, despreparados, cheios de defeitos ruins, pensando primeiramente em aumentar o seu patrimônio,
são capazes de tudo. Numa época, Lula dizia que o Congresso tinha 200 picaretas. Isso faz muito tempo que ele disse isso, foi quando ele foi deputado federal. Tem muito mais. E hoje a gente vê, e que muitas e muitas vezes legislam em causa própria. A questão salarial deles é um testemunho disso. Legislam em causa própria tem um poder muito grande. Imagine que se diz por aí que a questão de Dilma, o processo contra Dilma é político, não é jurídico. E como é que num país que tem Superior Tribunal Federal, Supremo Tribunal, a questão política vai derrotar tudo isso e no final vai haver o afastamento dessa presidenta, tudo indica. Quer dizer que a questão política e o Congresso Nacional tem um peso superior na prática a essas organizações que nós acabamos de falar. Será eliminada ou não vamos dizer expulsa, mas afastada da vida pública por questão política, por uma manobra política. E o setor jurídico do país não vai ser capaz de sustentar isso. O Brasil já está por aí afora. O nosso Congresso é o ridículo do mundo, dos nossos homens públicos. Não vamos generalizar. Mas aqui em Sertânia mesmo já tem um bocado de imbecis que andam adorando o tal do Bolsonaro. Essa juventude, quando a escola falha, muitas vezes, porque, por exemplo, uma das disciplinas mais importantes na educação é a história. E é uma das que o aluno menos dá valor. Culpa da maioria dos professores de história, que não se impõem, não se fazem respeitar. Então a maioria desses jovens não tem formação política, não tem formação, porque quase sempre a escola não cumpre bem sua função. Aí ficam procurando se agarrar com certas coisas aí, que eles veem algum fascínio nela, um indivíduo como o Bolsonaro. Mais um minuto, vereador. O camarada chegar ali dizendo no Congresso Nacional que vota por um torturador como o Ustra, aquele brilhante Ustra, publicamente conhecido, o cara diz aquilo ali, não tem uma sanção, não tem coisa nenhuma, ainda tem alguns idiotas que vão imitar um camarada desse tipo. Então, nosso país realmente, talvez daqui a 1000 anos ou 1500 anos, ele atinge o nível de uma França, de uma Inglaterra, etc, etc. De uma Suécia, mas por enquanto, a gente tem que ver muita coisa, tupiniquim, rasteira, e você tem que estar sentado em sua casa, você aguentar aquilo. O deputado Gonzaga Patriota, ele argumenta que seguiu a determinação do partido. O partido PSB, que eu acho que é um erro, tomou essa posição. Eu prefiro a posição do meu PDT, que é um partido menor, mas que fechou questão em torno do não, pela manutenção da presidenta. E hoje abriu um processo de expulsão de 6 deputados que votaram contra. Foi aberto o processo hoje. Eu vi inclusive um pronunciamento do presidente Carlos Lupe. Mas muita coisa do que aconteceu ali serve para que muita gente que não costuma refletir sobre política é sempre uma forma de estar engano contra fulano, aquela história toda feita um pastoril, vá ouvindo, prestando atenção naquilo, refletindo e aprendendo mais alguma coisa, para ver se ajuda o nosso país a melhorar no futuro. Senhor presidente, muito obrigado.